Aí eu vou estar olhando no meu retorno, ó. Aqui no o programa já está dizendo que que a gente está ao vivo. Uhum. Eu dando uma olhadinha aqui no meu retorno, a gente já está na Ao página. vivo já? Já estamos ao vivo, Ciro. Ciro, Ô, boa Leandro, tarde, tudo bem? boa tarde. Tudo bom e você? Pois é, só assim para a gente conversar, né? Pois é, né? Essa quarentena não tá fácil, né, Leandrão? Não tá para ninguém, Ciro. E Não. até ia te perguntar, você que é sempre ativo aí pratica esportes, como que tá fazendo aí, né? Tá fazendo em casa mesmo os exercícios? Ô, Leandro, eu tenho me virado aqui. Na época que a academia estava fechada, né? Que essa semana passada ela abriu, e eu tava me virando aí com pelo menos uns 3 treinos na semana aí. Eu e a Aham. namorada pegava firme ali, inventavam uns exercícios, copiava de alguns colegas na internet e assim fomos levando aí essa quarentena. Agora a academia abriu com todos os cuidados, né, que eu achei bem legal. Primeiro dia fui lá para conferir, né, porque a gente fica meio ressabiado com tudo isso. Aí Uhum. gostei da forma com que eles estão cuidando do local, né, com a limpeza, com tudo mais, as regras que Uhum. foram impostas, né, para a gente poder trabalhar ali no pouco corpo, né? E Uhum. achei legal. E tá dando para encarar uma academia agora, com todos os cuidados, dá para ir. Aí você fica entre tá trabalhando como que é no home office lá da Fundação Cultural? Como que tá acontecendo a Sim, Fundação Cultural? sim. Nós estamos trabalhando em home office, mas eventualmente acaba que nos reunimos na Fundação Cultural para uma ou outra reunião. Hoje mesmo tive uma reunião pela manhã, começou às 9 e terminamos ao meio-dia. Então, eventualmente, a gente é, acaba tendo que ir até a sede, né? Porque até alguns pagamentos para serem liberados tem que usar o, o computador próprio do administrativo, né? Então, acaba tendo que ir em algumas vezes lá. Bacana. Olha, eu tô escrevendo aqui, Ciro, mas eu tô no Facebook usando ele de retorno, tá? Aí eu tô Entendi. Aham. escrevendo a live aqui com você e tal. Só vou falar para você que é um pouco novo esse negócio para mim, não estou acostumado, né? Então, um tanto quanto estranho, mas a gente encara aí e vai dar tudo certo no final. Ok. Não, eu também, sabe? É a terceira live. É, A primeira eu fiz com o Max, o Dr. Max, médico. Aí a gente falou sobre a hidroxicloroquina, falamos do isolamento social, do achatamento da curva, todas aquelas questões médicas, o sistema SUS, os legal. procedimentos, né? E como que Uhum, estão as coisas lá em Bandeirantes, onde ele mais atua, né? Aí certo. depois falei com o Jair Elias, historiador, dele falou dos livros dele, né? Da importância da história de Campo Mourão, falamos também do sábado, que era sábado, de um dia importante para descansar. E agora estamos Hum. aqui. Aí Então, também, os temas mais polêmicos você vai deixando para os teus seus amigos é, mais próximos para você ir apunhalando, né? Vai rapaz, amassando assim, né? aí eu peguei, olha o seguinte, eu vou fazer primeiro Hum, uma pergunta para você e depois a gente vai falar de uma manchete do jornal Brasiliense, tá? A primeira sei. pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, eu fiz ela para o Jair também. Hum. Eu quero saber se você é 8 ou 80, se você está entre o 8 e o 80 ou você é além do 8 ou 80. Se pudesse definir as suas ideias, como que você poderia dizer? Ou não há uma definição? Ah, Leandro, eu não tenho uma definição, mesmo porque, como todo ser humano, né, a gente vai amadurecendo e mudando os posicionamentos e tudo mais. Eu digo que eu sou um tanto quanto conservador e Uhum, já, como todo jovem, já pendi um pouco para o lado da esquerda, depois um pouco para o uhum, lado da direita, mas, uhum, como eu disse, a gente vai amadurecendo e eu não tenho 8 ou 80. Eu acho que a vida vai levando a gente para alguns caminhos e a gente vai entendendo a situação e conforme aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, a gente começa a selecionar alguns conteúdos e começar a entender um pouco da realidade. Não dá para ficar, não é em cima do muro, mas eu me uhum, defino como um pouco conservador, não 8 nem 80. uhum. Eu, Entre o 8 e o eu 80. queria falar em cima do muro, mas não é bem essa palavra em cima do muro. Em cima do muro é aquela pessoa que não se decide, né? Então eu Uhum, penso assim, eu tenho minha posição formada, né? Muitas vezes uhum. eu externo, outras vezes eu guardo para mim, mas eu
diria assim que eu sou mais um conservador, liberal em alguns pontos, nem tanto em outros, né? Mas não tem mais. Acho que não adianta eu me definir agora para você, sendo que daqui 2, 3 anos eu posso já também estar com outra cabeça, hein? Como eu disse, a vida leva a gente para um entendimento, a gente começa a estudar mais e Bacana. perceber as coisas como elas funcionam, né? Ah, Eu acho eu que vou. esse negócio de ser 880, Leandro, assim, em cima, tudo em cima da risca ali, é como você colocasse um cabresto, né, e você só enxerga o teu ponto de vista e não está aberto para nenhuma outra ideia. Eu acho que isso não é legal, né? Eu também me posiciono muito igual, né? Muito igual você, né? Uhum. Apesar que eu tenho alguns amigos assim que, ao meu olhar, assim, eles gostam de se posicionar no 8, no 80. Aí eu tenho algumas pessoas também, ex-professores, ex-colegas, que eu vejo que vão além disso, né? As coisas Eu estão acho aqui, eles que falam outra eu acho que daí coisa. vira paixão, né, Leandro? A pessoa fica cego, né? Quando você está Uhum. apaixonado, você só vê aquilo que você quer ver, né? O Só que enxerga coisas consegue. boas. Então é difícil, é igual time, né? Você tem um time do teu coração. Pode ter uma corrupção, pode ter um monte de problema lá, mas você é torcedor. E queira ou não, no final das contas, você vai torcer com aquela paixão, vai esquecer tudo aquilo lá e se duvidar, você briga no bar porque falaram mal do teu time, né? É política mais ou menos igual, né? É verdade. Olha, eu vou tentar projetar aqui a notícia, Ciro. Vamos ver se, para Uhum, mim também, como para você, é tudo meio novo, sabe? sim. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu vou ter que pedir aqui no programa para usar. Calma aí um pouquinho. Aí, aí eu acho que eu vou conseguir ver agora. Estou visualizando também. Ah, ok. Eu vou baixar ela aqui para a gente poder ver melhor, sabe? Uhum, Então, a gente está vendo aqui, ó, guerra entre Bolsonaro e Moro, chega ao Congresso e ao STF essa semana. A notícia de hoje, eu escolhi aleatoriamente, né, o Correio Brasiliense, não é uhum. não quis outro jornal. Aqui a foto do presidente. Aí eu vou colocar aqui e vou ler uma parte dessa notícia só para a gente ter o que falar, sabe? Para a gente tirar uma ideia. Perfeito. Dá para ver que meu computador está cheio de. Aí, ok, vamos. Só vou esperar aparecer aqui vou projetar aí para. Aí. Olha, na realidade, para quem está assistindo a gente, de acordo com o meu retorno aqui, eles vão começar a ver essa notícia também. Eu vou ler ela nesse parágrafo só, Ciro. Tá. O nome do novo diretor-geral da Polícia Federal também deve ser anunciado por Bolsonaro. Será Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ramagem foi o coordenador de segurança do Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 e se tornou amigo da família do presidente. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, anunciou que vai apresentar uma ação na justiça para impedir que Ramagem assuma um novo cargo. Na sexta-feira, o líder do partido Rede, Randolph Rodrigues, já havia recorrido à justiça com o mesmo objetivo. Ok? Na realidade, um parágrafo aleatório, assim. Eu Certo. estou na quinta-feira, Ciro, eu postei aqui no grupo Amigos do Professor Leandro, que vazou, né, sobre a conversa entre o Moro e o Bolsonaro, e aí já deu todas aquelas repercussões. Essas repercussões, como a gente vê, vai desde o mercado financeiro até os ânimos dentro das casas aí das pessoas, né? As, Sim, as sim. pessoas que são simpatizantes do governo, outras que nem tanto, aquelas que são contrárias, né? E eu gostaria de saber de você, que há muito tempo é da área do direito, né? Eu vou aproveitar aqui também a deixa aí para apresentar, né, o Ciro, que ele é procurador municipal da Fundação Cultural, né, estuda direito há muito tempo, né, na lida sempre, grande amigo meu, e gostaria que você falasse um pouquinho, ó, ficou para a maioria das pessoas é difícil entender isso, sabe? Essa celeuma, essa briga entre o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça e o presidente Bolsonaro. O que você pode
falar para a gente. Leandro, a começar por essa notícia, né? A gente tem que ter uma certa cautela com os órgãos de imprensa, porque eles publicam o que dá Ibope, né? O que dá audiência e tudo mais. Então, assim, geralmente uma polêmica é sempre é, melhor aproveitada pela imprensa do que uma notícia boa, né? Então é complicado. Essa questão de nomear essa pessoa que você nominou, nós vimos que ele era um ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, então não é qualquer pessoa. Então ele também tem um currículo, embora seja amigo pessoal do presidente. Eu penso como se eu fosse presidente, sou seu amigo, né? Meu amigo Leandro Moreira, por mais que eu apresente seu currículo como mestre, né, e outras coisas mais, autor de várias publicações e outras coisas mais, vão sempre falar, mas é amigo pessoal dele. Mas é lógico, eu tenho que colocar alguém da minha confiança. Eu não vou colocar um desconhecido ou uma pessoa que eu não gosto só porque tem título. Eu prefiro colocar uma pessoa que tenha título e que seja da minha confiança. Você entendeu? Então, neste nome, eu acho que não é aí que está o erro. A forma como as coisas aconteceram, eu acho que foi errada, mas não na indicação, você entendeu? Então, assim, não sei se você vai entrar ainda nesse ponto, né, dessa questão de como foi feito essa saída, um tanto quanto conturbada do ministro Moro, né, e essa, agora, digamos assim, briga, né, desentendimento com o presidente da República. Então, você tem algumas coisas para perguntar ou você quer que eu vá avançando nesse ponto? Quero ouvir você. A gente está aqui para ouvir o seu parecer. Tá certo. Leandro, é um pouco, assim, são muitos detalhes das coisas que foram acontecendo que também não dá para pontuar agora, mas dá para alguma coisa para a gente trabalhar para que a pessoa que está assistindo também tomar as suas opiniões, né? Mesmo porque ninguém é dono da verdade, né? A gente lê 10 jornais, às vezes com mensagens truncadas e tantas coisas. Então, a gente tem que ir analisando os fatos e tirando uma conclusão. Então, o que acontece? Na minha opinião, o presidente Bolsonaro, e você sabe que eu fiz campanha para ele também, eu não sou de nenhum partido, mas eu estava cansado da política, das coisas como a nossa política vinha tratando, a coisa pública, a forma que o governo vinha conduzindo, que o gestor público vinha conduzindo a administração, né? Então, fiz campanha, vesti a camisa do Bolsonaro, você sabe, né? E quando o Bolsonaro, literalmente, né? Literalmente, comprei uma camisa do Bolsonaro, né? Saí com a bandeirinha verde e amarela, fiz carreata, embora não tenha nenhum partido. Então, o que acontece? O presidente, ele foi eleito, e no Congresso Nacional foi a segunda maior bancada. Então, o PSL, ele tinha total condições de aprovar todas aquelas leis e aqueles planos de governo que o Bolsonaro trouxe durante a campanha. O Congresso ele tinha condições de aprovar, claro, se fosse de entendimento deles, sem briga, sem nada, sem o tal do mensalão, né, que foi muito utilizado nos outros governos. O que acontece? O primeiro erro do presidente foi indicar o filho dele para a embaixada americana. Ali ele já acarretou alguns desentendimentos com Joyce Hasselman e outros mais, né, que ela não se dava bem com o filho dele, e nisso ele foi perdendo um pouco do apoio dentro do Congresso, né? Então, aquela primeira semana em que membros do PSL foram para a China e o amigo pessoal dele, né, o professor Olavo de Carvalho, fez aquela crítica bem pesada na internet, e ele não lançou mão de nenhum tipo de defesa dos deputados e dos senadores. Tudo aquilo ali foi desgastando o governo. Então, esse primeiro erro foi ele perder o apoio dentro do PSL, que resultou, lógico, na saída dele do partido também, né? Depois nós vimos o outro filho dele com o problema do Laranjal, né? Da campanha, do uso do Caixa 2 e tudo mais. Depois veio o tal do Queiroz, né, que todo mundo queria saber onde estava o Queiroz para se explicar. Em resumo, o que o filho dele foi acusado de uma organização criminosa e lavagem de dinheiro, por conta daquela loja da Cacau Show, que tinham inúmeros depósitos mensais de 5 mil reais, para que não desse, não chegasse ao conhecimento do Banco Central e tudo mais. E depois o outro filho dele, né,
aí o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, e passou a fazer os seus despachos de dentro do gabinete do pai, né? Então ficou meio estranho aquilo ali também. E agora, como ele diz, o 04, né? Que ele fala, o filho mais novo dele, o Renan, É que, o pegador, né? que supostamente teria ficado com a metade das meninas do condomínio onde ele mora, e entre elas o filho de um dos acusados da morte da Marielle Franco. Então, o que Rapaz. acontece? Literalmente, não sei se o horário permite a gente falar, mas os filhos do Bolsonaro fuderam o pai. Vamos colocar assim, para ficar descontraído o negócio. Então, é Não, pode. complicado. Então, ele perdeu o apoio, né, do Congresso, ele foi em defesa, porque pai é pai, né? Eu não sou pai, mas eu imagino que se eu numa situação dessa estivesse, meu pai faria a minha defesa. Só que ele é o presidente da República, então ficou difícil para ele nesse ponto aí. Então, o que acontece? A situação dele começou a ficar muito complicada, né? Então, e ela se encontra de tal forma que ele vai ter que ceder para o Centrão. Então, tudo aquilo que ele falou no início da campanha dele, que ele não faria o toma lá e dá cá, se não tivesse outra forma de governar, então ele não seria candidato, ele está fazendo. Se ele não entra agora em acordo com o Centrão, eles vão pedir o impeachment dele. E o que acontece? Impeachment, embora você tenha que ter um fato relacionado e tudo mais lá, ela se dá por votos. Então, se ele não entrar agora, não ceder, ele vai sofrer o processo de impeachment. E o que eu não concordo, e o que o Moro também não concorda, com certeza, para que isso ocorra, ele entrou em acordo com pelo menos 3 nomes, vou dar 4 nomes aqui do Centrão, 3 que são atuais deputados e um que é ex-deputado. Primeiro, quem, teoricamente, teria denunciado aquele dossiê do Maia e do Alcolumbre e do STF contra o Bolsonaro para o impeachment dele, foi o Roberto Jefferson, né? Então a gente já sabe do histórico dele, delatou mensalão, mas também não tem de santo nada, ele foi condenado, teve uma redução de pena por ser um delator, mas agora ele é assim, o herói do Bolsonaro, o amigo do Bolsonaro, né? Então, com certeza, ele vai ser designado a algum ministério ou algum cargo. Ele é um ex-deputado e ele atualmente ele é o presidente do PTB. Em acordo, o Bolsonaro já entrou me permite pegar uma colinha aqui dos nomes que eu peguei, com o Valdemar Costa Neto, do PL. Para o PL, o Bolsonaro prometeu a presidência do Banco do Nordeste, né? Aí do progressista, com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele prometeu o Fundo de Desenvolvimento da Educação e o Departamento Nacional de Obras contra as secas. E também para os republicanos, ele, que tem o nome daí do Marcos Pereira, ele ofereceu uma secretaria lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, esses 3 nomes que eu coloquei, eu não quero fazer nenhuma acusação aqui, porque esse vídeo é público, e vai me comprometer, mas qualquer pessoa pode pegar esses nomes e fazer uma consulta. Então, vai perceber que, no mínimo, não vou falar em condenação, um deles tem condenação, no mínimo, estão envolvidos com o processo da Lava Jato, né? Um deles estava até esses dias usando tornozeleira eletrônica. Então, assim, como dizem, né, o Maia, para mim, é um câncer na política, ele é um querubim perto desses homens, né? Então, e nisso, o que acontece? Esses são líderes de partidos. Então, além deles pedirem, se você pegar aqui o banco o Fundo do Desenvolvimento da Educação, ela tem um orçamento estimado de 50 bilhões, é o maior orçamento. E ela vai ficar com o progressista, com o Ciro Nogueira. Veja a ficha aí do meu xará, Ciro Nogueira. Não é o Ciro Gomes, é o Ciro Nogueira. Veja a ficha dele, daí você vai ter uma ideia do que eles querem. E daí quando o Centrão, ele entra em acordo com o Bolsonaro e, estranhamente, o Bolsonaro pede para mudar a direção da Polícia Federal, é claro que causa um constrangimento no Moro. Pelo seguinte, a Polícia Federal precisa apresentar inquérito no STF para denunciar muitas pessoas. E muitas pessoas desses partidos, não digo que sejam esses nomes, mas desses partidos, PL, progressista e republicanos, estão com a corda no pescoço, né? Estão com problemas, estão envolvidos ou seja, no mensalão, no Lava Jato, ou outras coisas mais. Então, quando pede para mudar
é, a direção da Polícia Federal, que é quem é competente para fazer inquérito contra deputados, parlamentares, né, senadores, neste momento fica muito estranho. Fica muito estranho. Então, eu acho que o desentendimento do Moro não adveio só disso, tem outros fatos mais, né? Então, se você contextualizar tudo que vem acontecendo, desde o pacote anticrime, que pela caneta do presidente da República foi sancionado o juiz de garantias, que o Moro era contra, né? Por uma emenda de quem? Do Marcelo Freixo, que há pouco você citou ali, tinha uma parte dele, o Freixo ali. Então, é PSOL, o Freixo é PSOL. Então, as indicações do Bolsonaro, indicou o Augusto Aras para Procurador-Geral da República, o André Mendonça para a AGU. O Augusto Aras, ele em 2013, ele bancou uma festa para a cúpula do PT. Ele tem livro que ele vai contra a ditadura militar. Não que eu seja a favor, mas o presidente ele é a favor da ditadura, mas ele nomeou uma pessoa que publicamente faz as suas críticas contra a ditadura, que reúne no teu grupo de amizade a cúpula do PT. O André Mendonça, na AGU, Advocacia Geral da União, também tem um viés de esquerda. E daí você fica pensando, a troco de que isso daqui? O Augusto Aras, o André Mendonça fizeram elogios de forma aberta para o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, que era um antigo membro do PT, também indicado pela Dilma, né? Então, aí você começa a pensar que as coisas estão estranhas. Então, ou ele está preso a alguma coisa, alguma força maior que ele, né? Penso dentro do STF, que tem que ficar, digamos assim, cedendo a interesses políticos, nomeando pessoas que, no fundo, ele não gostaria de nomear. A prova disso é agora, que o Moro fez aquelas acusações de manhã, às 3 horas da tarde, o próprio Augusto Aras, que esses dias foi nomeado por ele, já estava entrando com uma representação contra ele no STF. Você entendeu? Então, seria para livrar a barra de algum filho dele? Seria para livrar a barra de alguém do Centrão? Então, são coisas, Leandro, que a gente não consegue entender. Eu torço para o governo dar certo. Eu sou brasileiro. Eu fico triste de ver o país em caos. Não é só a pandemia. A pandemia é econômica agora também. Então, as coisas estão indo para o buraco. E daí eu vejo tantos acertos políticos, essa saída prematura do ministro Moro, né? Diante das coisas que estão acontecendo, como eu disse para você, eu não posso ser nem 8 nem 80. E também não é ficar em cima do Moro. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu tenho capacidade de tirar as minhas conclusões, né? Para entender que algo muito grave assola o país. É difícil. Concordo contigo, Ciro. Como que ficou essa rede? Sempre eu acredito no poder como rede, né? Por ser um Foucaultiano, né? Mas essa rede está emaranhada, né? Ela está emaranhada agora. Ela está com algum problema, né? E quem pesca sabe muito bem que uma rede emaranhada você não pega peixe, pelo menos não pega peixe bom. Você não produz coisa boa, né? Exatamente. Isso que você está falando. Eu, na realidade, me assustei. Eu postei a mensagem aí no grupo Amigos do Professor. Eu não coloco ideologias, né? Quem me conhece mais de próximo sabe que eu hoje em dia, se fosse para posicionar numa ideologia econômica, eu seria keynesiano, né? Essa necessidade do Estado intervir de maneira inteligente, cada vez maior, né? Não me colocaria como liberal, porque não dá para deixar o sabor do mercado, e também no outro extremo não estaria, né? Apesar que a gente é parecido nas ideias, né? Acho que é muito tempo. Com certeza. É aquela história, como eu disse, né? Nem 8 nem 80, né? O liberalismo, ele funciona em alguma parte, mas em outra ele deixa a desejar, né? Então, é complicado. Se fosse tão bom, né? Hoje o mundo inteiro seria liberal. Funciona nos Estados Unidos, que é uma superpotência, uma economia que
que ninguém supera, né? Então, e também não é assim também totalmente liberal. Também cada estado lá tem suas regras e fazem um governo também com cunho social e algumas outras coisas, não tanto quanto aqui, mas nada 100% liberal, né? Uhum. Ciro, ainda dentro desse nosso primeiro tema, depois eu quero falar com você sobre Campo Mourão também, especificamente, né? Porque isso tem a Uhum. ver, essa questão macro tem a ver com a gente. E o professor Candinho, sabe? O professor Marcos Porto, eles andaram postando aí na rede social. O professor Candinho falou sobre essa ideia da iniciativa privada, né? Do Moro caminhando para a iniciativa privada, a gente não sabe, né? Talvez não, né? Ele tem vários convites aí de vários governadores, né? Para estar trabalhando. E o professor Marcos Porto, em uma outra postagem, eu vi que ele falou que não é algo anormal para juiz deixar de ser juiz e atuar na iniciativa privada. A nível de expectativa, porque é o que a gente pode fazer agora, né? Ver as É, categorias, elas mudam a qualquer tempo, a gente não tem uma visão geral do sistema, mas você está acompanhando, tem alguma ideia do que o Moro possa vir, se ele de repente tem intenções políticas, se ele possa vir a tentar voltar olha, a. no mesmo dia, Leandro, no mesmo dia eu já li na internet que ele recebeu propostas do nosso governador aqui no Paraná, do governador de Santa Catarina e do governador do Rio de Janeiro para assumir alguma secretaria, né? Ele disse na coletiva dele que ele iria tirar uns dias para descansar. Então, não sei se nós vamos ter alguma novidade nos próximos dias, né? Se ele vai também se filiar a algum partido, se ele tem pretensões políticas. O que eu te digo é o seguinte: o Moro hoje, na iniciativa privada, ele pode dar 2 ou 3 palestras por mês, que eu tenho certeza que ele vai ganhar mais dinheiro do que ele ganhava quanto juiz, né? Quando a gente vê aqui que tem alguns ex-políticos que cobram palestras, né? Que eu acredito que houve algum desvio, mas que chegaram ao montante de R$ 400 mil por palestra, né? Uhum, Como Lula deu algumas, né? E essa era uma das defesas, que o dinheiro vinha de palestra. Eu acredito que uhum, no mínimo uns 40, 50 mil por palestra ele pode negociar, né? Não sei se vai ter alguém para pagar esse valor, né? uhum, Mas só vivendo de palestra ele já consegue tirar um bom dinheiro, né, Leandro? Sem contar uhum, nas pretensões políticas, porque o Moro ele sai muito grande do governo. Então ele sai com uhum, uma aprovação enorme. Então não é à uhum, toa que esses outros governadores querem ele ao lado, né? Porque ele tem uma projeção de carreira, de nome político enorme. Ninguém sabe. É uma loteria você arriscar onde vai estar o Moro daqui a 15 ou 20 anos, né? Pode ser um governador, um deputado, um senador, ou que está um presidente. Ninguém sabe. Eu acho que ele não tem ainda aquele carisma de um político. Ele precisa se abrir mais e tudo. Ele sai grande, mas ele não é o tipo da pessoa que vai sair na rua pegando a mão de todo mundo, abraçando, né? Então, só a experiência dele agora vai levar ele para um lado político, né? bacana. Ciro, deixa eu colocar aqui o nosso slide, dar uma trocada aqui, para a gente mudar de assunto, Uhum. né? Vamos ver se vai aparecer essa mudança, né? Eu vou ter que novamente aqui mexer no, né, aprendendo ao vivo, né? Aham. Aprendendo ao vivo. Aí na apresentação aqui dos slides, para a gente falar sobre essa expectativa também dos artistas, eu não sei se mudou aí para você, aqui já mudou, os Mudou. artistas Uhum. em quarentena. Né, os artistas em quarentena, e eu tenho um grande amigo, né, o Edson, nosso amigo, saxofonista, foi maestro da banda municipal, aí aqui também no grupo Amigos do Professor Leandro, no meu Facebook, canal do YouTube, vários artistas aqui de Campo Mourão. E eu não falo só dos artistas também, mas eu falo de um segmento inteiro, que é o segmento de eventos, que provavelmente vai ser o último a voltar, aí depois da quarentena, e contempla garçons, a segurança, os promoters, aí o pessoal também que é relacionado à limpeza, à montagem, né, dos cenários, das estruturas, né,
locadores de som, como, por exemplo, o Alan do Agena Som, né, e vários outros aqui. Eu falo porque você está há bastante tempo nessa lida com artistas e pode também sentir, né? Porque ver, eu acredito que a Sim. maioria das pessoas com um pouquinho um olhar um pouquinho mais sensível consegue ver. Mas a gente, até para conseguir sentir isso, sabe? Esse meu amigo Edson, um grande abraço para ele, meu amigo, a gente chama com muito carinho de Gordinho, ele falou sobre um projeto da Fundação. É um projeto bacana que os artistas podem estar aí mandando um vídeo, eu acredito que tem uma plataforma, um blog, um site, alguma coisa assim, para ser avaliado, né? E esse projeto, o artista poderia ganhar um cachê por aquele vídeo. Eu achei, assim, muito bacana, uma iniciativa, assim, tão boa quanto as outras, né? Sempre tem iniciativas bacanas aí da Fundação Cultural. Leandro, essa realidade, na verdade, eu presencio diariamente, né? Então, eu trabalho com os artistas. Eu não sou artista, mas trabalho com eles. Eu estou na Fundação Cultural há 7 anos. Então, a gente acaba tendo um carinho especial, um zelo pela categoria, né? Então, eu vejo que alguns órgãos também, às vezes, deveriam ter um olhar mais presente, também, atuar melhor na gestão dos artistas. Por exemplo, o ECAD. O ECAD, ele cobra de todo mundo. É fácil você cobrar. Mas a hora que chega a pandemia, por que ele não entra na responsabilidade dele, não chama para si a responsabilidade também para ajudar os artistas, né? O conselho dos músicos e tudo mais. A maioria dos conselhos só sabem cobrar, né? Atuar de verdade ficam bem aquém do que deveria ser o mínimo do razoável, né? É complicado. Quando você toma uma medida na administração pública, Leandro, devido ao baixo orçamento que você tem, outra você deixa de fora, né? Então, para você decidir A, B não será. Então, teríamos o FEPAC esse ano. Não vamos mais fazer o FEPAC. O FEPAC foi revogado, né? Então, o FEPAC foi revogado e esse valor que vai ser de sobra, nós vamos tentar direcionar a projetos com esse formato que você colocou, com lives, com um formato diferente e também muito mais simplificado. Claro, com valor mais reduzido, mas nós vamos ter um valor reduzido, mas um formato simplificado, até porque a prestação de contas, você entende bem de documentos, de burocracia, ela é muito difícil para o artista. Né? Eu gostaria que não tivesse burocracia, mas ela é necessária para inibir fraudes e outras coisas mais. Né? Só que muitos artistas não conseguem. Então, nós vamos facilitar o acesso do projeto. Né? Normalmente, os vídeos vão ser ali de 10 minutos, 20 minutos. Estamos criando na Fundação Cultural, me desculpe falar pelo nome da Marley, né, mas eu falo agora falando em nome dela, mas a Fundação Cultural está criando um canal no YouTube também para postar esses vídeos. Né? Nós vamos tentar levar esse acesso ao maior número de pessoas possíveis, né, dos contemplados, para que chegue nas pessoas em casa, porque não é só dar o dinheiro para o artista, né? Nós queremos que as pessoas assistam e que esses vídeos possam correr solto aí, para que muitas pessoas que não conheciam o Gordinho, por exemplo, possam conhecer também, que a gente sabe que o trabalho dele é fenomenal, mas de repente alguém lá de Cianorte, né, lá de Cuiabá, né, ou lá de Brasília, vai ter a oportunidade de ver o quão bom é o artista Gordinho, né, saxofone. Então, não vai ficar restrito a Campo Mourão, com valor baixo, mas vamos tentar ampliar. E nós temos também como novidade, Leandro, já que você falou do Edson Gordinho, nós ficamos muito sensibilizados com os nossos professores permissionários, lá da Casa da Música, né, do teatro, porque as pessoas, o que elas fazem? Eles não são funcionários da Fundação, eles são colaboradores. Eles participam de um processo de licitação pública para usar o espaço público. Então, tem um contrato de permissão de uso do espaço público. Então, a Fundação Cultural vai lá, pega uma salinha e cede para o Gordinho. Vamos dar um exemplo. O Gordinho. Então, o Gordinho ele vai angariar os alunos dele e, como se fosse uma locação, ele vai dar uma contraprestação para a Fundação. E a Fundação vai dar a casa perfeita para ele trabalhar.
Você entendeu? Então, 5% mais ou menos, e ele tem que adotar uma bolsa lá de aluno, ele volta para a fundação. Então, nós temos, se eu não me engano, de 10 a 15 professores permissionários, que hoje estão sem alunos, né? São colaboradores, não têm salários, e estão, assim, desprotegidos. Cada um tem uma MEI, que para participar da licitação precisa, então eles foram buscar o seu recurso federal, mas também não é suficiente. Então, o Uhum. que nós sugerimos em reunião lá na Fundacan? Pegar uma parte desse valor do FEPAC e promover um auxílio mediante projeto direcionada aos professores colaboradores da Fundacan. E nisso, acho que é uma novidade, esse aqui é um furo teu de notícia aqui, ninguém deu Oh, ainda, maravilha. né? É um furo. Então, nós estamos com um projeto de remunerar esses professores, pelo menos até o final do ano. Um valor não vai ser alto, né? Uhum. Um valor ali de 400, 500 reais, nós estamos estudando ainda isso daí, mensais, pelo menos até essa pandemia passar. E, em contrapartida, cada professor desse que é contratado já pela Fundação Cultural, passou pelo processo de licitação, né? Uhum. Ele vai continuar sua prestação de serviço pela internet, de forma gratuita para o aluno. O aluno que pagava 50, 60 reais, vai passar a ter uma aula com o professor. Então, o professor gordinho, vamos supor, né, uma vez por semana, ele vai dar uma aula ali de saxofone, básico, avançado, não sei qual a metodologia que ele vai usar, em um vídeo. E esse vídeo, os alunos dele vão receber pelo WhatsApp e também vai ficar publicado no nosso canal do YouTube, para que, como eu disse, Brasília, Cianorte, Cuiabá, qualquer lugar possa reconhecer o trabalho desse professor. Então, de início, a gente estava pensando em como seria essa ajuda. Seria por 2, 3 meses só? Só que eu penso o seguinte, Leandro, Uhum. o professor hoje, ele tem 20 alunos, vamos supor. Começa a pandemia, daqui 3 meses normaliza, ele não volta com os 20 professores, por conta da crise. O pai do aluno, por exemplo, ele, na cabeça dele, a primeira coisa que ele vai cortar é academia, Uhum. cultura, porque ele vai, Uhum. não está errado, ele vai primeiro se preocupar com a alimentação dele. Então, o Uhum. que ele entende que é supérfluo, ele vai cortar. E muitos que não cortarem por conta disso daí, da razão econômica, pode cortar por medo. Então, eu acredito que até o final do ano, mesmo que se normalize, se restabeleça a situação em 2, 3 meses, aquele professor que tinha 20 alunos não vai conseguir terminar a crise de volta aos seus 20 alunos. Ele vai ter que ter um trabalho gradativo. Por isso que eu sugeri, em reunião nós acatamos, que esse professor, se ele tiver interesse, que ele já é contratado pela fundação, tiver interesse em continuar sua prestação de serviços, né, ele vai fazer um projeto, nós vamos dar as diretrizes também em edital, e ele vai continuar prestando o seu serviço em lives, né, em grupo de WhatsApp para os alunos dele, e com a publicação no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que possa atender essa quantidade infidável de pessoas para assisti-lo, né? Que maravilha, hein? Isso é bem Trazendo legal. boas notícias, ó. Depois eu, É, depois eu vou editar aqui e marcar os artistas da cidade para eles saberem dessa movimentação da Fundação Cultural, sabe? sim, Porque em meio a tantas incertezas, né, é muito importante saber que tem alguém que está movimentando, que está pensando, criando condições dentro da lei, né, dentro do que é certo para ajudar os artistas. Principalmente o Edson, já vou falar para o Edson, o nosso amigo Gordinho, sobre levar as essa boas novidade. notícias para ele, né? Ciro, Então, agora a Leandro, gente. isso é para mostrar que não estamos parados, né? Foi por meio de uma dessas reuniões que chegamos a essa possibilidade. Então, não é um trabalho do Ciro nem da Marley. Então, foi um trabalho que o Ciro, a Marley, né, o, o Silvio, a Eliane, a Gislaine, o Paulo Contador, a Tayla, o Josmar. Então, foram muitos os membros, que cada um dando a sua colaboração, que nós chegamos nessa possibilidade de usar aquele dinheiro do FEPAC, que às vezes ia beneficiar alguém com 15 ou 25 mil reais, não sei,
né? Por que não pegar esse dinheiro e usar agora para ajudar quem sempre nos ajudou? Esses colaboradores, né? Esses professores que hoje estão nessa situação de não ter como trabalhar, né? Perdendo seus alunos e apaixonados pela cultura, né? Então, Uhum. optamos daquilo que eu falei. A medida A, às vezes, corta a B, se a B não é. Então, Uhum. era o FEPAC, né? Triste de não ter o FEPAC. Gostaríamos de ter o FEPAC. Só que, por Uhum. que não, então, utilizar esse dinheiro para ajudar quem sempre nos ajudou, né? Ok, maravilha. Ciro, eu vou caminhar para a penúltima parte aqui da nossa live, que eu sei que você é uma pessoa ocupada. E eu chamo aqui, olha, na realidade eu estou testando, né, essa ferramenta. E eu comentei hoje, eu convidei o nosso amigo Rafael Calegari, que vai participar, Ah, não que sei se legal. amanhã aqui com a gente. E ele Já falou, deixa olha, um abraço para o Rafael. eu vou falar para ele. Eu falei para ele, falei, olha, isso aqui é uma live, vai informar, depois eu vou dar um jeito de que chegue a mais pessoas, principalmente quem tem interesse, né? Porque eu tô falando com pessoas que trazem coisas importantes aí e que às vezes as pessoas não têm esse canal de informação, mas também é um momento de descontração, porque eu estou falando com meus grandes amigos, né? É verdade. Principalmente com você, faz tempo que não dá nem para caminhar, né? Que o bosque está parado lá, né? Mas se Deus quiser, a Realmente. coisa vai normalizar. E eu falei para ele, é uma questão até de saúde mental, a gente fazer algo diferente, né? Precisa, Conversar né, de Leandro? longe, mas conversar, não deixar de colocar as ideias em dia. Essa parte Aham. aqui, Ciro, eu vou colocar o slide aqui para, deixa eu arrumar aqui só para quem está assistindo, e nós temos 6 pessoas assistindo a gente, nós Uhum. temos aí Um abraço, pessoal. algumas pessoas que curtiram, provavelmente elas estão vendo aqui, a Débora Soares, Oi, o Rafael. Débora. Mil perdões. A Débora foi uma colaboradora fenomenal naqueles nomes que eu. Desculpem as pessoas que eu não citei o nome. A Débora, desde o começo, preocupada, trocando mensagem comigo. Ciro, meu Deus do céu, os nossos professores, como nós vamos fazer? Débora, um beijo. Me desculpe não falar teu nome agora há pouco. Olha que injusto fui eu. Eu lembrei do Nelson também, que boa parte do tempo estava por aí, né? Em uma época, né? O Nelson é, nossa, um coração gigante, né? Não tem nem o que falar do Nelson. O Chico, né? O Chico Hernandes, dias eu Chico, encontrei ele um abraço para o meu amigo Chico. encontrei ele no mercado. O Chico Pinheiro, acho que está lá em Maringá agora, né? Tá em Lidando. Maringá. Cara, Uhum. que bacana, né? O Milton, Balonir, Milton, balonismo, né? né? O Saudades do Marcos, Milton. Hoje eu estava vendo umas fotos de balão. o Marcos Paulo. Eu postei aqui uma brincadeirinha no Face aqui que todo mundo está postando, não sei, de alguma lembrança da gente. Eu tenho uma brincadeira com ele, porque dizem que um dia foi tocar o Lobão no Teatro Municipal e Ah, queria tudo EV, tudo Eletrovoz, e não tinha tempo hábil de correr atrás, né, dessa marca, né? E eles deram um jeitinho ali de colocar uma capa na frente EV. aham, E soou da mesma forma, sabe? Ele gostou do mesmo jeito, aconteceu o show. O pessoal que da técnica bacana. é isso, tem hora que tem que se virar nas últimas horas para que aconteça, né, o espetáculo. É, é Ciro, ao verdade. nome você já teve aforismos e desaforismos, né? Ai, meu Deus. Ah, São frases de um pensador brasileiro, de um cronista, né? Falando em cronista, vou mandar um grande abraço aí, não sei se está assistindo agora ou vai assistir depois, para o Brosa, para o teu pai, grande cronista opa, mourãoense, escritor, né? Um pensamento crítico aí na rede social, que a gente precisa é bastante, verdade. né? Mandar um abraço para sua mãe, para Carla. Quem mais está assistindo? Você chegou. Ó, um beijo para todos eles, ó. Uhum. Aqui também o Rafael Monteiro está assistindo, um abraço. Ô, Rafael, quanto tempo? O Célio Pinto, o Célio, ele trabalha na Caixa, né? Também tem aqui onde eu moro, Célio ele tem Mar? um apartamento aqui, o Célio Mar, é. Ô, Célio Mar, um abraço. E, e a gente vai caminhando essa parte aqui, é uma das partes que eu mais gosto, Ciro. Só paciência para eu Aham, mudar aqui o nosso slide, né? isso. Aí tem algumas frases, e vamos ver.
que você vai me falar dessas frases aí? A primeira frase é a seguinte: democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Um exagero? O que você acha? Mais ou menos, mais Ah, ou menos. é complicado, né? É complicado, porque depende muito do sentimento da pessoa, né? Como ela vê quem está dando a ordem nela ou como ela está dando a ordem. Às vezes, uma ordem básica de saúde pública você pode entender como ditadura, né? Você chega Uhum. lá, tipo, não, faça fila de 2 metros, né? Entre, passe de álcool em gel na mão. Aí você fala, meu Deus do céu, que governo ditador, que absurdo, né? E não é bem isso, né? Então depende Uhum. muito de quem recebe a mensagem e de quem dá a mensagem, né? Em Bacana. democracia, aqui, né? É quando eu mando em você. Não, democracia é quando democracia é aquilo que aconteceu na reunião lá na Fundacan, onde a Uhum. secretária poderia decidir sozinho, mas ela preferiu escutar todo mundo, né? O Silvio, a Uhum. Débora, o Ciro, o Josmar, o Paulo, a Tayla. Isso é democracia, né? Isso é a beleza da democracia. Às vezes eu chego com Cirão, uma ideia lá formada e não prevalece, eu acato a ideia do meu amigo e falo, cara, a tua ideia que era melhor que a minha, vamos bater nela. aí, Ciro, a Débora Soares está mandando um beijo para você Ô, Débora, um beijo, querida. e parabenizou. Ela falou: ó, parabéns por esse espaço de discussão. Olha que Olha bacana, aí, né? Leandro. Legal, hein? Cara, para a gente é só de estar conversando, né? Já é muito bacana. Eu vou Que mudar o legal, slide que agora. legal. Essa plataforma é sensacional. Eu tô achando outro programa também. Esse aqui eu achei muito bacana, sabe? Até para montar aulas, outras coisas. Aí você que gosta também de abrir espaço para discussões, etc. e tal. É muito É, bacana. Aí, a próxima, a outra frase, Ciro. A gente está caminhando é, aqui, daqui a um pouquinho. Estamos livres e as pessoas livres da nossa live. Inúmeros artistas contemporâneos não são artistas e, olhando bem, nem são contemporâneos. O que você acha dessa frase? Desse aforismo ou desaforismo? posso parafrasear? Eu posso colocar aqui, ó. Inúmeros juristas Ah, contemporâneos não são advogados. E olhando bem, nem contemporâneos são. Né? Então é a mesma coisa, né? Todo mundo dá um pitaco, né, na questão do outro, né? É difícil, é muito fácil eu criticar o trabalho de um artista se eu não estou lá vivendo na pele dele, né? Uhum. Se eu estou lá no sinaleiro esperando abrir o sinal e o artista está jogando o malabar dele para cima, é muito fácil eu falar para ele procurar um emprego, sendo que eu não estou na pele dele, né? De ter estudado tanto tempo a arte do malabarismo, do palhaço e outras coisas mais, né? Ciro, E obrigado. é complicado, né, Leandro, essa questão, porque a gente não pode analisar tudo já com pré-conceito, né? Porque as Uhum. situações são diferentes, né? Não sei o que levou a pessoa a, a, a jogar um malabar no sinal e não num circo, se eu não estou Uhum. vivendo a realidade dela, né? Às vezes ela passou por uma pandemia, né? Perdeu o seu auxílio que tinha, o seu projeto, Uhum. vai jogar malabar. E quem sou eu para julgar? Às vezes ele é muito mais feliz que eu lá dentro do carro, no ar-condicionado, estressado, arrumando a gravata aqui, porque e mesmo estando num carro, de repente, de luxo, com ar-condicionado, arrumando a gravata, tô com 1001 problemas na cabeça e estressado, depressivo, vamos supor. Então, e o cara tá lá, felizão, lá, jogando a bolinha dele. Não sei, Bacana. né? Eu já me É Uma, senti. Ô, Leandro, eu conto para muitas pessoas uma passagem que aconteceu na Fundação Cultural entre mim e você. Teve um dia que teve uma exposição de quadros lá embaixo. Aí eu sou jurista, ou acho que sou um jurista, né? Pelo menos É um caminho ótimo para ser um jurista. jurista, Ótimo. né? Uhum. E você é um artista, que também é jurista, né? Uhum. E economista, né? Opa. Então, nós estávamos andando e conversando ali na Fundação Cultural e fomos olhar a exposição de quadros. Eu, ainda novo na Fundação, não tinha aquele viés cultural ainda, a visão do artista, e olhei um quadro, né? E tinha o valor do quadro lá embaixo. Aí eu falei para o responsável, olha, isso aqui não pode, a fundação não pode vender quadro. Você pode deixar a exposição, mas não pode deixar o valor. E o mesmo quadro, eu estava com você lá embaixo, você olhou e falou, olha os detalhes do pé desse artista.
desse desenho, o artista fez os detalhes no pé da imagem, os detalhes da mão. O que eu olhei? Eu olhei, né, o que podia e não podia, pelo direito, pelo mundo das leis. E você olhou o mundo da arte, né? Então, são olhares diferentes, Leandro. É complicado. Então, a gente lê a frase de novo. Inúmeros artistas contemporâneos não são artistas. E olhando bem, nem contemporâneos são. Cara, eu, como leigo, posso olhar um quadro e achar um monte de rabisco ali. E esse quadro pode participar de um leilão e ser vendido ou arrematado por milhões. Então, é muito subjetivo. São obras, né? O olhar da pessoa, né? Dizem que você tenta vislumbrar numa imagem o que passava na cabeça do artista naquele momento, o que ele conseguiu retratar, a época que ele vivia, o lugar onde ele vivia, as condições em que ele vivia, né? Então, vai muito além de você simplesmente olhar um retrato e julgar, né? Você olhar a situação de um artista e julgar. Você olhar a situação de um grupo de músicos cantando numa festinha particular e o convidado, né, do anfitrião brincando com o anfitrião da festa e falar: se nada der certo, eu viro músico. Não sabendo ele que um dos músicos era médico, o outro era economista e o outro era advogado. Você entendeu? Senão eu já. Essa Estou frase é falando de você, clássica, do né? Max. É Né? Me verdade. contaram essa Nós passagem estávamos tocando infeliz. numa festa e o Max estava terminando medicina, né? Eu já dava aula na faculdade de economia e a gente escutou essa frase, né? Muito Então, triste, tomaram. por sinal. Foi. No momento foi. Depois, hoje em dia a gente dá risada, mas no momento. Ciro, eu lembro daquele pé daquela imagem, me lembrou as obras de um cara chamado Fernando Botelho, porque era um pé meio gordinho, sabe? Fernando Botelho, pintor, ele pinta as pessoas, se você buscar aí depois, você vai ver, todo mundo é meio gordinho para ele, nas figuras. Ah, entendi. Uma coisa bacana, Ciro, para fechar esse nosso aforismo, é uma coisa que o Chico Buarque falou um tempo atrás, sabe? Eu gosto muito da arte, da música, da poesia do Chico Buarque, né? E as pessoas, mas está todo mundo escutando universitário, funk. Ele falou, mas a gente está escutando as coisas em português, as coisas feitas no Brasil. Se voltasse 20, 30 anos, as pessoas escutavam coisas que nem eram nossas, né? As FMs só rodavam coisas de fora, né? Então, nesse ponto, é um lado bom. É igual na rede social, né? Tá todo mundo falando de política, tá todo mundo falando do STF, mas, cara, estão falando, né? Antigamente ninguém imaginava, as coisas aconteciam, né? Aconteciam os problemas, aconteciam os erros, desvios, e a maioria das pessoas nem sonhava com o que estava acontecendo, né? Então, esse é o lado bom, né? Não é de todo ruim as pessoas. Eu lembro quando teve a votação do impeachment da Dilma, cara, os bares todos estavam televisionando, né, o impeachment. E as pessoas paradas. Um final de campeonato, né? Esse é o lado bom, assim, não estou dizendo que o impeachment às vezes é uma coisa triste, né, você chegar a acontecer algo assim, mas as pessoas estão atentas. Vamos lá, Ciro, mais um. Depois de bem ajustado o preço, a gente deve sempre trabalhar por amor à arte. Olha, Leandro, eu vejo muito ator e artista trabalhando sem o preço, trabalhando de graça, nem ajusta o preço, né? E quando você fala que você não pode pagar, e ele com um olhar triste, olha para você e fala: eu faço por menos, mas eu não quero deixar de fazer. O artista tem disso, né, Ciro? Por isso Várias que eu vezes. acho, como Fundação Cultural, é uma crítica minha, né, que, claro, que a gente tem que respeitar a administração pública, mas os princípios do direito administrativo, entre eles está o da economicidade. Então, a gente tem que barganhar para conseguir um melhor preço. Tem que pedir, tem que ter orçamento e tudo. Mas eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa muito qualificada sendo tão mal paga, às vezes, sabe? Outros, às vezes, eu vejo que, lógico, recebem o justo e tudo mais. Só que isso não é por má fé, não é nada, mas é que por conta das leis
e de uma lei retrógrada que a gente tem da licitação pública, de contratos públicos, às vezes a gente não consegue, até a questão do orçamento também que nós temos, né? A gente não consegue remunerar como gostaríamos de remunerar. Eu acredito que a fundação, ela deveria caminhar de tal forma que no futuro ela pudesse preparar essas pessoas também para o mercado de trabalho, mas como profissionais. Esse sempre foi o intuito nosso. Só que a gente não consegue dar uma carteirinha para a pessoa. A pessoa tem que fazer, o artista, o ator, por exemplo, ele tem que tirar a DRT dele, fazer uma prova em Curitiba e tal. Então, eu gostaria que no futuro tivéssemos cursos e que capacitasse essa pessoa e tornasse ela profissional, que ela saísse de Campo Mourão já com a sua carteirinha, né, já com seu certificado, seu diploma, né? Nós temos alunos da Escola de Circo que estão na Escola de Circo Nacional, né, no Rio de Janeiro, né? Nós temos atores que às vezes abdicaram do seu sonho de ser ator porque não se encontraram no mercado de trabalho, porque teria que ir fora para buscar um diploma, outra coisa a mais. Eu gostaria que no futuro conseguíssemos, em termos de fundação mesmo, preparar esse artista já completamente para o mercado de trabalho, né? Então, e que pudesse ser bem remunerado. Não só que a gente possa contratá-lo, mas também que outros municípios pudessem contratá-los pelo preço justo, né? Pelo preço que tem que ser mesmo, e não por a troco de repente, de fazer uma apresentação na sua cidade e ficar tentando descobrir onde que ele vai dormir, o que ele vai comer, né? Para a fundação, muito legal. A gente consegue trazer um artista por um preço baixo, mas a que preço para o artista? O preço ajustado, né? Como está aqui, o preço bem ajustado, né? Bem ajustado para quem? Para a entidade que contrata ou para quem está sendo contratado? O que é justo para a fundação é justo para o artista? Não estou falando também que ele tem que exagerar nos valores dele, mas eu estou me colocando na pele dele e entendendo que, de repente, o que a gente paga ou que outra entidade paga não é suficiente. Você lembra da banda municipal, né? É triste, porque para a gente é muito caro, de repente, manter uma banda municipal. Mas quando você tem lá aproximadamente 20 integrantes, mais ou menos, cada um recebendo abaixo do salário mínimo do que eles fazem lá, é injusto para eles. Só que também não é justo para a gente pagar toda essa conta. Só que também, sabe, essa questão de igualdade, de justiça, de ajustar preço, ela é muito, muito complicada. Porque ninguém está na pele do artista e ninguém está na pele do gestor para saber, né, como que sai aquele dinheiro. Às vezes, para eu poder pagar um artista, como eu falei, eu tenho que abrir mão de outra coisa, né? Eu tenho que abrir mão, de repente, de um outro artista, para pagar um artista que está pedindo um valor que é justo, né? Que é justo para os dois. Só que, de repente, tem 2 ou 3 ali que fazem o trabalho e dividem por 3. Às vezes, um trabalho tão bom quanto. Não é justo para ele, mas pela fundação vai entrar naquela, mas é melhor ajudar 3 pessoas do que uma. Cara, é muito complicado. Muito complicado. Né? Ó, tá aí, ó. Depois de bem ajustado o preço, a gente deve sempre trabalhar por amor à arte. Cara, como eu disse no começo, quem tem amor à arte trabalha até de graça, infelizmente. Infelizmente. Porque eles deveriam cobrar e cobrar caro para isso daí, mas eles trabalham até de graça. Né? É duro. Ciro, a Patrícia Lopes Romero fez um comentário aqui, né, na página: as artes serão cada vez mais necessárias na sociedade da hipermodernidade. É interessante esse conceito, né? Eu trabalho muito a ideia da pós-modernidade, né? Ou de uma modernidade, vamos dizer assim, avançada. Somente a arte irá rasgar o individualismo. Bacana. Essa é a opinião aí da Patrícia. Já mando um beijo para a Patrícia, e essa discussão, ela tem um cunho filosófico, né, Patrícia? E eu discutia hoje com algumas pessoas lá na Fundação Cultural o que eles veem para o futuro, porque a gente está nesse momento de pandemia. E como
eles vão conseguir driblar essa situação, porque a Fundação Cultural, ela quer ajudar, as entidades querem ajudar, mas elas não vão conseguir ajudar 100%. Então, como será daqui para frente? Hipermodernidade seria uma modernidade caminhando cada vez mais para o mundo virtual, para tentar receber um pouquinho de cachê por meio do QR Code, né? Então, os artistas vão ter que ter ideias, as pessoas vão ter que ter ideias agora, porque essas classes não podem ficar desamparadas. A cultura, ela faz você rir, ela faz você chorar, ela faz você pensar, né? E são profissionais tão qualificados e tão importantes quanto advogados, médicos, políticos, o bom político, é claro, que o outro eu dispenso. Uhum. Então, Patrícia, como vamos fazer nessa hipermodernização, esse conceito que é novo? Eu confesso que estou escutando agora, já tinha escutado os conceitos trazidos pelo Leandro em muitas das nossas conversas, né? Hipermodernidade, um novo conceito aí para a gente trabalhar, né, Leandro? Irá Filosofia. rasgar o individualismo, né? Então, será que seremos mais humanos daqui para frente? Reconhecer naquele que está lá, como eu disse, jogando malabar debaixo de um sol lá de 34 graus? Será que vamos ser mais humanos e nos colocar na posição dele? Ou no artista lá que está tocando, né, com os seus amigos, que o outro imbecil achou que era um qualquer, que ele poderia, né, Leandro, tentar a sorte em alguma coisa, se não desse certo, ele virava músico, esquecendo que ele tem que estudar, Parece a que 15 mocinha. anos, Leandro, para se apresentar, É 15, tempo. 20 anos para ficar bom, né, para você tocar Rapaz. um instrumento com perfeição. As pessoas estudam 10, 15, 20, 30 anos e estão sempre aprendendo. Aí vem um imbecil e faz uma crítica dessa, achando que estava abafando ali, né? E sempre perceber que ali no palco tinha um médico, um economista, um advogado, um professor, que estavam ali, claro, cobrando seu cachê, mas por amor à arte, por amor à música. Porque se não fosse isso, não estaria ali. Cada um tinha sua profissão, ganhava seu dinheiro, muito mais do que estavam pagando, né? Mas volta e meia o pessoal dá esses fora, Ciro. Teve uma moça lá do BBB, sei lá qual BBB, eu particularmente não gosto muito, mas ela foi no Faustão e falou: Olha, se nada der certo, eu vou virar bailarina aqui. Rapaz, Você ela vê, né? Eu lembro, eu explicou, assisti um é vídeo muito, do Faustão dando até o uma. Faustão mandou ela estudar. É para ser bailarina aqui, tem que estudar, tem que estudar balé, tem que saber. Tem que estudar muito, né? Tem Tem. que estudar muito. Ciro, Tem- outro aforismo aqui pra gente. Opa, show. Ok, aí a frase. É muito fácil viver com pouco, desde que a pessoa não gaste muito para ocultar que tem pouco. O que você acha dessa frase? Apareceu. Cara, eu acho assim, Leandro, que todo mundo consegue viver com o suficiente, o básico. Mas aí que tá. Quem quer viver no básico? Eu não tenho problema nenhum em querer ter mais, querer ter uma boa condição, querer fazer dinheiro, querer ganhar dinheiro, né? Poderia viver com menos? Poderia, né? Só que o conforto, ele também vicia. O que eu gostaria é que todos tivessem um conforto, que todos tivessem dinheiro, que todos tivessem uma boa condição, né? Poderia viver com o básico, mas eu não quero. Quem quer viver com o básico? O pobre não quer viver com o básico. O pobre quer ficar rico. Que se ele ficar rico, ele não vai querer voltar à condição de pobre. Ele vai querer ter um carro do ano, a moto do ano, uma lancha, vai querer viajar para outros países, conhecer novas culturas. Aí vão falar para ele: viva com o básico, porque você foi pobre um dia, você tem que viver com o básico. E aí? O Boa, Ciro, pobre mas que fica rico não vai querer voltar a ser pobre. aqui, alô? Opa, Ciro, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Já estou vendo essa nova Tá, frase aí. tá.
Chama-se celebridade um débil mental que foi a televisão. Você acha que isso pode acontecer? Cara, eu acho que muitas pessoas que estão na televisão hoje, ela, elas estão muito próximas, né, do nosso artista mais conhecido, que é o palhaço, né? Então, eles estão se achando intelectuais, né? Uhum. Se achando personalidades, quanto que o público está apenas sorrindo deles, sorrindo de suas atitudes, das besteiras que eles falam, das, das atitudes mesquinhas que eles têm. Eu, particularmente, deixei muito tempo de assistir televisão. Eu não gosto. Eu não critico quem assista, BBB, igual você falou agora há pouco, né? Mas, para mim, é um desserviço. Né? Para mim, se você levar aquilo ali a sério, se você assistir, como eu falei agora há pouco, como se você estivesse assistindo um palhaço no circo, é uma coisa. Agora, você tentar tirar alguma coisa útil de um BBB, achando que aquilo ali é sério, que vai contribuir para a tua formação cultural, filosófica, sociológica, acadêmica, você vai ficar cada programa mais burro. Essa é a realidade. E daí você vai assistir um jornal nacional e vai verificar que as notícias são tendenciosas. Aí você vai assistir o William Bonner falando sobre criminalidade, sobre brigas, intrigas. Aí você volta para o BBB, aqueles joguinhos que eles fazem, não são outra coisa senão promover a intriga, a briga. Eles fazem jogos para que um brigue com o outro, para que você assista, né? Nós tivemos, segundo eu li aqui na Folha de São Paulo, um dos participantes que está sendo acusado de estupro, né? E a quarta vítima que vem a público falar que foi estuprada por ele. E se eu não me engano, há 4 ou 5 anos, nós tivemos um episódio ao vivo, dentro do BBB, onde uma mulher, uma participante embriagada, né, estava lá se relacionando com o seu afeto lá, debaixo do edredom, né, e nitidamente você percebia que ela desmaiou, ela parou de se mexer. E a pessoa atrás, abraçada com ela na famosa posição conchinha, em pleno movimento, isso não é outra coisa senão estupro de vulnerável, transmitido ao vivo para uma rede do tamanho da Rede Globo, e daí você vê com toda demagogia e tudo mais, esses, esses apresentadores falarem de vamos defender as mulheres e não sei o que e tal, sendo que eles promovem discórdia, promovem brigas. Não sou contra as pessoas do mesmo sexo se relacionarem, mas a gente vê algumas pessoas tornando público o assédio dentro da Globo para você entrar no meio deles, para você fazer uma novela, né? Tem que passar pelo teste de sofá. Tivemos, né, muitas polêmicas nesse sentido. Coisa ridícula, coisa baixa. Aí você vai assistir novela, você não assiste outra coisa senão a discórdia, a briga de família, a traição. O que a TV acrescenta hoje para a pessoa? Não acrescenta porcaria nenhuma. Não é difícil. É difícil. Você tem que assistir a TV, como eu disse, uma forma de descontrair e tendo na cabeça que eles são palhaços e você é o telespectador, né? Você está assistindo um monte de palhaço. Não que a gente não quer ofender aos palhaços verdadeiros, né? Por isso que eu falo, os nossos palhaços fazem, é isso que eu falei, essa é a diferença. Os nossos palhaços, que são artistas consagrados, grandes artistas, se eu não me engano, uma das profissões mais antigas do mundo, né? Eles sabem que eles são palhaços, eles estão ali para divertir. Essa é a diferença. Na TV, eles estão fazendo-se de palhaços sem saber que são palhaços, estão achando que são personalidades, que são pessoas cultas, que estão ensinando, mas estão fazendo o papel do palhaço. O palhaço sabe que é palhaço, mas essas pessoas que estão na televisão acham que são personalidades e são palhaços.
palhaço estuda para ser palhaço e tem talento, né? Mas existe o palhaço bom e o palhaço ruim. Aqueles são os ruins, né? Ciro, vamos a última dinâmica nossa aqui da live. Não, eu digo isso, Leandro, porque esses dias eu estava vendo, até eu puxei um gancho pelo palhaço Bozo, né? Que ele estava indignado, que estavam chamando o presidente Bolsonaro de Bolsonaro, né? Daí ele estava falando, pô, eu sou palhaço, eu fui o palhaço mais reconhecido na América Latina, né, durante anos, e chorou lá na live que ele fez, falou que ele estava muito chateado, mas ele estava falando para o presidente ficar feliz de ter sido chamado de Bozo, né? Uma profissão. Então, a mesma coisa, o presidente está fazendo papel de palhaço para muitos, né? Aí, tem o verdadeiro palhaço Bozo lá que estava assistindo. Não gostou, né? Não gostou, mas de forma tentou passar para o presidente que para o presidente seria uma honra ser chamado de Bozo. Né? Não fica bravo aí, porque para eu construir esse nome de Bozo, não demorou foi muito, eleição, demorou né? muito. Aí... Um joguinho aqui, ó, do 880, né? Você escolhe um lado, escolhe o outro, escolhe os dois, ou pode escolher outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Vamos lá. Opa! Aqui, ó, vamos ver se vai aparecer para você aí. Direito ou arte? E aí? Leandro, em que pese meu amor pela Fundação Cultural, pelos artistas, eu sou do direito. Agora outra também. Academia ou a moto? E agora? Academia durante a semana e a moto no final de semana. Você viu que as perguntas estão difíceis, né? Não. O concursos ou iniciativa privada? Vai fazer Pelas igual garantias, hoje o concurso. Pelas garantias hoje que se tem, o concurso. Né? São muitas vagas e a forma ainda, não a 100% justa, né? Mas ainda mais justa de você contratar um bom profissional, que é pelo seu mérito, né? Então, o concurso. Deveria ter também mais formas de você mandar embora. Mas... Liberalismo ou socialismo, Ciro? Isso eu acho que você já respondeu lá no começo, mas pode falar. Eu falei para você que eu não sou totalmente liberal, né? Sou mais conservador, mas o socialismo, já que tá todo mundo falando de extremos agora, né? Por exemplo, o socialismo extremo eu não gosto. Não, daí eu acho que embora eu parta do concurso público, igual eu te falei, porque eu não tenho o perfil do mercado privado. Mas eu admiro demais um empreendedor. Então, com a quantidade de tributos, essa carga tributária que ele tem pela frente, e ainda para vender o seu bem ou prestar o seu serviço, saber se o consumidor final vai gostar e vai comprar, é muito difícil, né? Ter que lidar com funcionários e tudo mais. Então, eu parto nesse ponto dos dois para o liberalismo, né? Afrouxado, né? Gostaria que fosse mais liberal, com menos tributos, com menos direitos trabalhistas, nada contra o trabalhador, mas eu acho que quanto mais direitos trabalhistas, menos trabalhadores formais você tem. Então, eu acho que o liberalismo, com a parada das arestas, né, ele é mais interessante do que o socialismo extremo. Aí, Ciro, vou mandar um abraço ao pessoal que curtiu a nossa live também, a minha esposa Lígia. Oi, abraço. A Carla, né? Também. Ô, Carlinha, um beijo, meu amor. O Leandro Quenhen, né? Ô, Leandro. Sempre abraço, ali, Leandrão, quem é? nas redes sociais, ele também tem um senso de humor muito bacana, assim, uma visão crítica das coisas, é muito bacana. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. Acho que é a última, hein, Ciro? Trabalho ou descanso? Leandro, você estudou estudou direito ali no integrado, eu tenho certeza que o professor te passou. Eu não sou da área trabalhista, né? Mas eu lembro que a etimologia da palavra trabalho, ela era esforço, era uma coisa que não era nada legal para o ser humano. Né? O bom naquela época era quem tinha o sangue azul, né? O sangue corria nas veias, aquela pessoa branca que nunca viu o sol, né? É verdade.
o trabalho, etimologicamente, essa palavra, ela veio como uma coisa ruim, uma coisa forçada, uma coisa, né? Até pelo contexto, quando essa palavra surgiu, né? Que as pessoas trabalhavam, né? 18 horas por dia, né? Eu acho que o ser humano, ele vive do trabalho, mas se não tiver o descanso, meu amigo, nada Perfeito, vai ser né? produtivo, nada vai funcionar, né? Cara, tem um livro do Salvador Deca, Salvador, ele é um professor, né, ligado à Unicamp, a história da fábrica, uma coisa assim, sabe? O nascimento da Sei. fábrica. Tem esse livro. E ele trabalha a etimologia, ele é Foucaultiano, também tem um braço lá no Nietzsche, né, que era filólogo, a Aham. origem das palavras, né? Em latim, que é a nossa língua, vamos dizer assim, que dá base ao português, não só ela, mas ela em grande parte, significa tripalium, que era um instrumento de tortura. Mas aí, depois do Immanuel Kant, aí da Revolução Industrial, o trabalho passou a dignificar as pessoas, porque elas fazem parte de algo produtivo para o todo, né? É a Mas evolução. é muito importante a gente notar que dignificar é uma coisa, enobrecer é outra, né? E É. tem esses limites, né? Trabalho tem limite, descanso tem limite, Não, isso que eu né? ia falar, o trabalho, Leandro, a gente não pode confundir com quantidade de horas de trabalho, porque o teu trabalho ele pode ser tão importante, né, um trabalho de 1 hora pode ser tão importante como um trabalho de 12 horas. Nós estamos caminhando para uma nova etapa na sociedade, e eu já conversei com você em algumas ocasiões a respeito do home office, né? E por conta agora da pandemia, está chegando ao setor público. Eu Uhum. penso que, às vezes, você produz muito mais estando em sua casa, perto dos seus familiares, cuidando dos seus filhos, do que tendo que cumprir uma jornada de trabalho. Você chega, às vezes, num setor público, você tem que cumprir 4 horas, de manhã e 4 horas de tarde, vamos supor. Você entra lá, 8 horas da manhã, chega lá, começa a conversar com a colega sobre a novela, o Big B, ou o BBB, né? Aí dá 9 horas, 9h30, aí tomar um cafezinho. Aí você começa a trabalhar. Aí chega 11 horas, já está pensando o que você vai fazer no almoço. Não, só que tudo isso você está consumindo ar-condicionado, luz, cafezinho, né? É, Facebook, WhatsApp, sei lá o que mais, de rede social. Está sendo tão produtivo, será? Será que na sua casa, se você dosasse o seu tempo e utilizasse o seu trabalho de forma concentrada por 2, 3 horas, não seria mais produtivo do que ficar 8 horas consumindo a energia, o ar-condicionado, o telefone, o cafezinho, né? Causando sujeira e outras coisas mais do teu local de trabalho? Então, eu acho que o setor público, agora especificamente falando, ele chegou a hora de começar a olhar para essa questão do home office. Tem cargos que não podem, eu sei, mas tem muitos cargos que podem se utilizar do home office. Você vai deixar de pagar hora extra, também que gasta-se muito com hora extra, né? Um cafezinho com limpeza de sala, de repente, fazer uma pesquisa, porque pode se tornar o serviço mais produtivo. Essa pessoa vai estar na casa dela trabalhando, a tecnologia está disponível, né? Então você alia, naquela tua pergunta, o trabalho com o descanso. Você trabalha um pouco, cuida do teu filho, faz o teu feijão, faz o teu arroz, frita seu bife, né? Dá 12h30, você está ali no computador fazendo um ofício, fazendo uma coisa, não tem teu horário, quiser fazer 11 horas da noite, você faz. Você entendeu? Então, eu acho que hoje chegou a hora de você aliar o trabalho com o descanso, né? E dar um chute de vez por todas na palavra etimológica do trabalho, né? No conceito de origem, e trazer Uhum. como o trabalho como uma coisa boa, uma coisa que Uhum. enobrece, que dignifica o ser humano, né? Então, de tal modo que ele possa entender que o trabalho dele também é o seu lazer. Porque se eu estou lá no meu serviço e estou lendo, eu estou trabalhando. Mas se eu estou em casa, deitado na minha cama e estou lendo, eu estou descansando. Mas eu estou fazendo a mesma coisa. Estou lendo. Por que lá eu estou trabalhando aqui eu estou descansando? Você entendeu? Eu posso transformar isso numa coisa boa também. Bacana. Ciro, a Eu queria Patrícia Lopes. trabalhar jogando bola, igual o Neymar, né? Mas não posso. Né? Eu queria Eu também. transformar o meu trabalho neste lazer.
mas nem É, todo mundo tem, né, é. a possibilidade, Eu a competência dele. esperei uma convocação, Ciro, até a Copa de 2014. Eu estava esperando a convocação. Agora só se for para a seleção de Camarões, né? É verdade. Ciro, Ó, tô vendo aqui uma nova postagem, né, A Patrícia Lopes escreveu, ó. da Na verdade, Patrícia. a Ô, Patrícia, obrigado. hipermodernidade é o aprofundamento do individualismo, mas as artes conseguem romper esse individualismo. Um exemplo desse romper do individualismo são as lives, que mesmo estando distantes, estamos próximos. Bacana, né? É. Ô, Bacana a Patrícia, participação. eu gostei muito da tua colocação. Como eu disse, né, eu não tenho vergonha de falar que é um conceito novo para mim. E seria legal se você pudesse trazer a fonte, né, do sociólogo que traz esse conceito, né, o Leandro também trabalha com a filosofia, com a sociologia, dava aula dessa matéria, né, então esse é um conceito bastante interessante, né, Leandro, a gente gostaria de saber, de repente, o autor desse entendimento, para que a gente possa enriquecer o nosso trabalho aqui também, né, Leandro? Acho que seria super, Opa, super legal se ela cara, pudesse trazer essa fonte para a gente. a gente gosta, sabe, vixe, são esses temas, as questões aí sociais, filosóficas, jurídicas, É, isso tudo dá gancho para a gente estar aí podendo falar mais, aprender mais, né? sim, a gente gosta de estudar Bauman, Foucault, Nietzsche e tudo mais, né? Kant é terrível, né? Mas são sempre autores que a gente acaba se socorrendo, né, Leandro, para entender um Ah, pouco desse mundo. Como que é o nome daquele chinês que você gosta lá? ele na verdade, ele é sul-coreano, Sul-coreano, Ryu Shu Han. Ele foi Liu criado na Shuhan. Alemanha, mas ele é da Coreia do Sul. Você vê, são os nomes, assim, monstros, né, da sociologia e da São, filosofia que estão aparecendo aí. E cada vez com conceitos mais novos, né, Leandro? Cirão, E a Patrícia, pelo jeito que eu estou vendo, ela é uma grande estudiosa aí no assunto e pode enriquecer a nossa live aí, né, Leandro? bacana. Ah, com certeza enriqueceu e muito. Ciro, a gente vai caminhar para o final aqui. Vou aqui, olha, as pessoas em geral não perguntaram nada para a gente, né? Mas Uhum, participaram, obrigado aí, todo mundo participou, né? Os comentários da Débora Soares, os comentários da Patrícia, as pessoas que curtiram a live. E daí uhum. no final eu sempre deixo aberto assim para você, se ficou algo que você queria falar ou queria perguntar, e mandar os abraços aí para quem você sabe que esteve ou está assistindo a essa live, que seja a primeira de muitas, né, Ciro? É verdade. Ó, eu queria agradecer a oportunidade, né, Leandro? Parabenizar essa iniciativa. Eu achei muito legal. Você sabe que eu sou um pouco avesso à tecnologia. Até você me explicar como é que funcionava, isso daqui demorou um pouco. E eu colocar os meus equipamentos aqui, né, prontos para transmissão. E, cara, sensacional. Talvez essa seja a nova plataforma, né, que deva ser utilizada por todos aí. Um abraço para a Lígia aí atrás. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né? É, dizer que o que depender de mim, os artistas podem procurar, conversar, na medida do possível, o que eu puder levar pela nossa secretária, de repente para os nossos administradores, a gente vai tentar fazer, à medida do possível, né, Leandro? A gente vai Opa, conseguir vencer essa pandemia. Quero mandar uma mensagem aí de luz para todas as pessoas que estão assistindo, para que não foquem na desgraça, não foquem nas mortes, foquem no próximo. Aproveite essa pandemia que você tem que ficar em casa, abrace sua esposa, abrace seu marido, beije seus filhos, fiquem com eles, desliguem a Globo, né? Não assistam a Globo, pelo amor de Deus, gente, o que é isso, né? Peçam perdão para quem vocês tenham que pedir perdão, resolvam seus problemas, meditem, se alimentem de forma adequada, né, procure escutar boas músicas, né, assistir bons vídeos, aqueles que acrescentam alguma coisa de verdade, né, leiam bons livros, né,
desejo a todos vocês que tenham essas práticas, essas boas práticas, e que pensem no bem e a esperança, né? A esperança que dias melhores vão chegar, né? Se outros dias tivermos que passar ainda, se alguns entes queridos nossos forem embora, né? Vamos ter que pensar que isso foi uma coisa que recaiu no planeta, sem precedentes, né? Teve, mas não estávamos aqui, né, presentes, né, com a gripe espanhola, mas estamos hoje passando por esse momento. Talvez daqui a 20, 30 anos vão perguntar para a gente o que foi aquele momento, e nós vamos poder falar um pouquinho para eles. E foi um momento de temor, mas foi um momento também de reconciliação, de abraço, de afeto, de carinho e de amor, né? Eu queria mandar um abraço para você, Leandro, para sua família, para minha família que está me assistindo, para Carla, minha namorada, Rodrigo, meu amigo, para Débora, para o Paulo, para Tarla, para o Silvio, para nossa secretária, a Marley, os nossos governantes, e desejar, não estou aqui só para fazer críticas para o governo, mas estou aqui para desejar que essa crise política também chegue à sua normalidade e que possamos todos pensar num Brasil melhor, num Brasil unido. Até acho que, por conta de tudo que está acontecendo, muitos maus políticos que a gente tem possam, de repente, rever suas atitudes e se unir e pensar nesse bem maior que é o nosso país, né? É isso aí, Leandro. Agora travou. Tá aí, tá aí. Travou aqui a nossa comunicação, mas aproveitando aqui o finalzinho, um abraço para você, Ciro, também, para quem continua assistindo. Um amigo de longa data aí, foi muito bacana poder conversar de novo sobre política, sobre a arte, sobre a filosofia. Fica aquele grande abraço para vocês, hein? Até uma próxima vez.